E aí, vocês estão vendo que não é o Felipe Tiru na área, né? Vocês não estão no canal errado, de fato é o Sobre Vasco. E Vascaíno Sincero veio aqui no Sobre Vasco para fazer algumas perguntas referente à presidência do Vasco. Eu vou colocar algumas situações referentes ao Vasco, ao crescimento como futebol. Eu vou perguntar para o Felipe o que ele acha dessas situações e quais os candidatos se encaixam nessas situações. Deixando claro que a situação eleitoral do Vasco ainda não está totalmente definida. Nós temos o Eurico, que já disse que ele vai concorrer à reeleição. Temos o Otto e o Horta, que parece que irão se unir para criar uma chapa juntos. E o Campelo e o Brandt, que também parece que irão se unir para criar uma chapa juntos. Então minhas perguntas serão voltadas entre essas pessoas. Enfim, sem mais delongas, para o vídeo não ficar longo, eu já vou começar a perguntar. Antes de tudo, eu quero agradecer ao canal Sobre Vasco por essa oportunidade. Muito obrigado, e eu espero que seja um primeiro vídeo de uma parceria muito longa. Vamos que vamos. Primeira pergunta, referente à dívida do Vasco. O Eurico, no início do ano, no balanço das contas, colocou algumas planilhas mostrando que a dívida do Vasco tem diminuído, que o Vasco está fazendo o possível para pagar as suas dívidas. Inclusive tem vários acordos comerciais para pagamentos a longo prazo e que está cuidando disso. Inclusive não compra jogadores justamente para não alongar a dívida que já tem. Enfim, minha pergunta é, sobre os candidatos, o perfil deles vai ser dar continuidade a esse trabalho ou vai arriscar um pouco mais nas contas, deixando um pouco de lado as dívidas? Boa, Vascaíno Sincero, bela iniciativa aí, vamos responder as perguntas. Questão da dívida. Essa questão fiscal aí, financeira, foi com certeza o pior lado da administração Dinamite aí. Eles deixaram muito a desejar nesse sentido, não souberam administrar as dívidas do Vasco. Então a gente viu no começo da administração Dinamite o Vasco fechando com a Eletrobras, um patrocínio importante que ia trazer bastante dinheiro para o Vasco, e não conseguia receber o dinheiro porque não tinha certidão negativa de débito. Aí depois de muita luta, conseguia a certidão negativa de débito para dali a 3 meses, quando essa certidão expirava, e precisava tirar outra, já estava de novo devendo, já perdi a certidão de novo. Quer dizer, passamos toda a administração Dinamite aí com esse fantasma das certidões negativas de débito. Cada vez que uma expirava, era um drama para tirar a outra. E eu nunca entendi porque você precisa da certidão negativa de débito para conseguir o patrocínio. Então conseguiu uma primeira. Quando você pega o dinheiro do patrocínio, já separa a grana que você precisa para pagar as dívidas para garantir que na próxima renovação vai ser tranquilo, entendeu? Nunca entendi por que o Dinamite não fazia isso. Quando o Eurico Miranda assumiu o Vasco de novo em 2015, uma das primeiras medidas que ele fez foi tirar a certidão negativa de débito, e aí a gente nunca mais viu esses problemas no Vasco. Nem problema de certidão negativa de débito para receber os patrocínios estatais, nem problemas de atraso de salário. A gente nunca... Rolou alguns atrasos assim, mas acho que nunca chegou a mais de um mês. Então, realmente, essa questão fiscal aí, desse equilíbrio das contas, é um mérito da administração Eurico Miranda. Por mais que muitos questionem a que custo vem esse equilíbrio financeiro aí, né? Quanto que o Eurico antecipou de cota da televisão, cotas de Profut, empréstimos, quanto que o Vasco está arrendando do futuro para conseguir pagar as contas do presente, é uma pergunta que muitos se fazem, uma vez que esse setor administrativo do Vasco, esse setor financeiro, é uma caixa preta, ninguém sabe direito. O Eurico Miranda falou que ia fazer uma auditoria independente, até para expor aí os erros do Dinamite. Nunca a gente viu o resultado dessa auditoria. O próprio Fernando Horta, que era vice-presidente até 2 semanas atrás, saiu falando que não tem noção da situação financeira do Vasco, porque o Eurico não abre isso com ninguém. Então essa é uma questão que tem que ser levada em consideração também. Mas o que a gente sabe aí de prático, vendo, é que, repito, a gente não está vendo o Vasco deixando de receber patrocínio da Caixa por falta de certidão negativa de débito, a gente não está vendo notícias de que o salário está atrasando, então está tendo um equilíbrio financeiro aí do Eurico Miranda. Agora, nessa questão da dívida, a gente tem que analisar ela por 2 pontos. O dinheiro que sai para pagar a dívida e o dinheiro que entra também, né? Se o Eurico Miranda está fazendo até um bom trabalho da saída do dinheiro, pagando certinho, negociando as dívidas, na questão da entrada do dinheiro, ele está deixando a desejar, né? Porque não consegue bons patrocínios para o Vasco, o plano de sócios também não conseguiu decolar com ele, não consegue muitas fontes extras de renda, né? Eu acho que muito por causa dessa falta de transparência
da administração dele. Ele já tem todo esse histórico aí, tudo que ele passou lá com o Nations Bank, que a gente já comentou aqui no canal. Aí você ainda soma isso, a falta de transparência da administração do Vasco, fica difícil de atrair patrocínio, de atrair capital, que é o que poderia dar uma aliviada aí nas finanças do Vasco. Nesse sentido, acho que qualquer outro candidato aí que entre na presidência do Vasco vai entrar aí com mais credibilidade, vai entrar aí com mais chance de ter um voto de confiança do mercado para conseguir captar mais patrocínio aí e conseguir, né, dar um alívio na renda do Vasco, nesse superávit que pode ter entre o que a gente tem que pagar de dívida e o que a gente recebe mensalmente das receitas. E aí muitos podem se perguntar agora, e se o próximo presidente fizer que nem o Dinamite, zoar essa questão fiscal, deixar de pagar as dívidas e o Vasco se enrolar todo com essa questão financeira de novo? Gente, o risco existe, com certeza, e aí agora já imagino que um monte de gente pode estar falando assim, pô, mas você vai arriscar? Com o Eurico, pelo menos, a gente tem essa questão fiscal equilibrada aí. Pode não estar entrando muito dinheiro, mas também a gente está com a dívida aí mais ou menos equacionada. Aí é uma questão de cada um. Eu prefiro arriscar, sabe? Por mais que a gente possa quebrar a cara mais uma vez, arriscar e correr a chance também de ver o Vasco voltar até a grandeza de antes, do que insistir com o Eurico, que pra mim vai fazer o Vasco continuar nessa mediocridade que a gente viu nos últimos 3 anos aí e que a gente viu nos outros 8 anos de mandato dele antes do Dinamite assumir. Se a gente somar tudo aí, já são 11 anos de mandato do Eurico que a gente tem para avaliar. O Vasco, com ele, sempre ocupou essa posição medíocre na tabela, essa posição de coadjuvante no cenário do futebol brasileiro, que para mim não é a posição do Vasco, entendeu? Então, se depois de passar 6 anos afastado da presença do clube, ele voltou e não voltou diferente, voltou com os mesmos erros do passado, não vai ser agora numa reeleição que eu acho que ele vai mudar. Segunda pergunta, a tal reforma de São Januário. Alguns projetos referentes a uma reforma da estrutura de São Januário, transformar numa arena, melhorar o entorno, melhorar a São Januário para o torcedor. Muita gente está ansiosa por isso, muita gente fala disso. É uma obra complicada, além de ser cara, precisa de aval da prefeitura e uma ajuda da prefeitura no entorno. Então é uma coisa extremamente complicada, mas que a torcida quer muito. O que você acha disso, Felipe? Quais dos candidatos você acha que pode solucionar isso, trazer uma reforma de São Januário? Ou você acha que esse é um projeto que será abandonado e qual candidato abandonaria esse projeto? Questão do estádio aí, eu também acho uma questão bem complicada. Eu acho que o Vasco perdeu 2 grandes oportunidades de ver São Januário reformado. A primeira foi nos anos 2000 lá, na época do Nations Bank, quando o banco injetou uma grana pesada no Vasco. O Vasco podia ter separado parte dessa grana para construir um estádio novo, né? Chegou a considerar isso. Muitas das maquetes que a gente vê até hoje circulando aí são daquela época, quando se considerou uma reforma para fazer de São Januário uma arena. Enfim, por causa de tudo isso que a gente sabe aí, acabou não rolando. Uma segunda grande oportunidade que o Vasco teve foi na gestão Dinamite, por conta das Olimpíadas. O Vasco poderia ter conseguido fazer São Januário entrar no circuito olímpico, né? Chegou a quase conseguir fazer que o rugby fosse lá. A gente tinha não só a sorte de ser o único clube grande com um estádio aqui na cidade onde iam se realizar os Jogos Olímpicos, não só isso, a gente tinha prefeito vascaíno, governador vascaíno. Então era a oportunidade de, se não dava para fazer uma reforma completa, montar uma arena ali, dá para fazer uma boa reforma dentro do estádio e, principalmente, conseguir fazer uma reforma nos entornos ali, melhorar o acesso para São Januário, que a gente sabe que é tão importante, mas por circunstâncias aí das turbulências políticas do país e do clube, não foi possível mais uma vez. Agora fica muito complicado aí. Nem vejo, a única chapa que eu vejo falando de fazer uma reforma em São Januário é mesmo a chapa do Júlio Brandt, né? Tem uma proposta aí, a gente já viu vídeo de arquitetos fazendo. Eu me pergunto a viabilidade disso, porque, que nem você mesmo falou, é muita grana. O Vasco mal tem dinheiro para montar um time, como é que vai ter dinheiro para investir no estádio, né? Teria que procurar um sistema de parceria ali, que nem o Palmeiras já fez, que nem o Grêmio já fez, que nem parece que o Atlético Mineiro vai fazer agora, mas também são situações complicadas que, sei lá, eu vejo
com reticência. E os outros candidatos, então, nem ouço falar, né? A minha expectativa é que, independente de quem ganha aí, num primeiro momento, nesse primeiro mandato pelo menos, eu acho que essa ideia do estádio não deve andar muito para frente. Acho que a prioridade tem que ser mesmo botar ordem na casa, melhorar as receitas do Vasco, melhorar aí esse balanço de dinheiro para quando a grana voltar a entrar, quando a gente começar a conseguir encher os cofres de São Januário de novo, aí sim a gente pode pensar numa reforma de São Januário, né? E aí faz uma reforma maneira, bacana, não essa coisa de puxadinho, arrumadinho, faz setor VIP aqui, pinta a arquibancada ali, constrói uns camarotes meio acochambrado ali. Enfim, soluções paliativas talvez seja o que dê para fazer agora, mas eu preferia guardar um pouco esse dinheiro, organizar a casa e aí depois, daqui a um tempo, nem que seja daqui a 3, 4, 5 anos, fazer uma reforma, mas aí fazer uma reforma bacana para deixar São Januário realmente aí com a cara de um estádio do século XXI. Não precisa ser uma arena, eu concordo nesse sentido com o discurso do Júlio Brandt, de que não precisa ser uma arena. Acho legal manter o aspecto de estádio tradicional, estádio à moda antiga assim, mas tem que gerar mais conforto, né? Tem que melhorar os acessos, tem que melhorar o conforto do torcedor. Eu vivo aí a expectativa de ver um São Januário reformado há 20 anos, mas eu acho que eu ainda vou ter que esperar mais um pouco para ver isso acontecer. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru aqui direto da sala de edição do Sobre Vasco para avisar que a gente vai cortar esse vídeo aqui em várias partes, né? O plano original meu e do Vascaíno Sincero era fazer um vídeo único com essas perguntas, mas eu, como vocês sabem, sou prolixo pra caramba, falo pra caramba, acabou ficando muito longo, achei que pudesse ficar cansativo para vocês, então vou dividir em 3 partes esse vídeo. Vocês viram a primeira aí. Aproveito para falar, assinem o canal, e liguem lá o sininho de notificação para ficar sabendo aí do próximo vídeo, que deve sair amanhã, né? Se eu conseguir aqui, se o trabalho render, amanhã já sai a segunda parte, mas aí se vocês ligarem o sininho de notificação, vocês já vão ser avisados. Aproveito também para deixar o recado aí, para visitar o canal do Vascaíno Sincero aí, que teve essa iniciativa bacana de fazer esse collab. Vou deixar o link dele aí na descrição e por aqui. E voltem amanhã que, se tudo der certo, vai ter a segunda parte desse vídeo. Beleza? Então beleza, a gente vai se falando.